Muito obrigada, Pedro. Queria agradecer a simpática apresentação. Tu estás a aprimorar a arte destes finais abruptos e nós ficamos sobressaltados com a interrupção. Mas queria agradecer também, sobretudo, o convite e a oportunidade de estar aqui com colegas que tanto estimo e respeito e sobretudo, podermos estar aqui juntos, que acho que é o primeiro grande evento presencial depois de uma longa interrupção de acontecimentos como este. É um grande prazer voltar a Salamanca, já cá estive com o Pedro noutras ocasiões. Quando o Pedro me contactou para participar deste seminário, eu estava na altura a terminar um seminário de pós-graduação, de mestrado, que estava a partilhar com o meu colega da Nova, o Abel Barros Batista, e era um seminário que nós estávamos a fazer sobre fantasmas na literatura. E o Abel fazia a primeira parte do seminário, ele falava do Machado, do Graciliano e do Carlos de Oliveira, e eu fazia a segunda parte e tinha proposto fazer sobre Drummond, Bandeira e o Santiago do João Moreira Salles para fechar. Quando propus inicialmente esta configuração não tinha uma ideia muito clara do que é que ia acontecer no seminário, mas quando cheguei ao fim do seminário tinha uma ideia de investigação e de escrita que queria pôr em prática. E foi nessa altura que o Pedro me escreveu e eu passei parte do verão à volta do início deste texto que vos vou apresentar agora, e é um trabalho em curso que no fundo nasceu dessa experiência do seminário e desta estranha conjugação fantasmagórica do Drummond e do Bandeira. Como é um texto muito montado na passagem dos vários poemas, eu vou ler, eu Oswaldo sabe que eu não costumo ler, mas neste caso eu vou ler porque senão iria perder algumas passagens e sobretudo iria alongar-me mais do que o desejável. Não que isso não vá acontecer, mas mais do que o desejável. Então, começo com um poema de Drummond, datado de 1963, intitulado Reportagem Matinal e incluído em verso e prosa. E o poema é este, vocês têm-no ali. Subo a Santa Teresa para ouvir o sino que na praia não se faz escutar. O rumor das ondas o abafa ou só se escuta no seio do mar? Vai comigo o poeta, relatando a paisagem de muros intactos. Mais depressa morrem os homens do que as casas de Paula Matos. Neste convento minha prima vive, em total recolhimento. Amanhã, nos altos pagos, tem a claridade primeira. Velhas coisas se inauguram continuamente na luz novas. Conhecer-se tão mal o rio, conhecer-se tão pouco o ar, conhecer-se nada de tudo. Eis que ouço a batida nítida, no azul rasgado ao meio, perto, longe, no tempo, em mim. Quando a palavra já não vale e os encantamentos se perderam, resta um sino. Quando não este, o antigo sineiro desce o ruído de grau da torre para nunca mais tocar, resta pensativo no adro verde, o menino escutando o sino. É um dos muitos poemas em que a poesia de Drummond se deixa atravessar pelo som do sino e que José Miguel Wisnik, em ensaio recente, rastreou, analisando a presença do destino mineral de Itabira e da sua relação com a história da mineração no Brasil, na obra do poeta. Os sinos que ecoam na poesia de Drummond, sugere Wisnik, reconduzem de forma por vezes insuspeita ao teatro da infância e da memória, abrindo-o à dimensão especulativa desta poesia e ao poderoso sino Elias, que junto à casa de família do poeta em Itabira, marcava as horas da matriz, o mesmo que, no poema final de Claro Enigma, instaura a sombra em plena luz. A articulação entre o sino da infância e a reflexão sobre a existência parece repropor-se aqui, neste poema. Uma cena carioca, uma subida à Santa Teresa para ouvir o som do sino, aproxima o poema de imagens recorrentes em poemas sobre Itabira e sobre um tempo da vida e da palavra interrogado a partir da infância. De facto, estes poemas marcados pelo sino permitem pensar a relação entre tempos e espaços diferentes na obra de Drummond, muito para além da inscrição explícita da memória familiar ou da origem mineira. E para além também da complexa referencialidade visual e fotográfica que domina grande parte da produção memorialística de Drummond, em poemas como, por exemplo, o Retrato de Família, Os Mortos de Sobrecasaca, ou nos versos emblemáticos de Confidência do Itabirano, Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Desta rede de ressonâncias, o poema que comecei por transcrever, que é pouco referido e menos ainda comentado, pode parecer um exemplo menor. Interessa-me tomá-lo como ponto de partida, no entanto, para esta interrogação de uma espectralidade sonora que me parece central para a leitura das poéticas de Carlos Drummond de Andrade e de Manuel Bandeira. Nos dois casos, como tentarei demonstrar, é através do sino que se encena uma fantasmagoria acústica determinante para a caracterização da palavra poética. E uma articulação entre estas duas poéticas, na verdade, parece estar de algum modo já contida no poema, que muito possivelmente encena um passeio dado pelos dois, Drummond e Bandeira, até Santa Teresa, para ouvir o som do sino,
porque sabemos hoje que Maria Bandeira, prima de Manuel Bandeira e primeira pesquisadora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, entrou inesperadamente aos 29 anos para o convento das Carmelitas de Santa Teresa, em 1931, interrompendo uma brilhante carreira de botânica e que ali viveu, como diz o poema, em total recolhimento até à sua morte em 1992. Portanto, tudo indica que o poeta é a Bandeira neste poema. Voltarei mais tarde às implicações desta encenação de uma subida dos dois poetas em direção ao som do sino no Alto de Santa Teresa e ao seu efeito enquanto ato de leitura, contaminação ou subscrição entre poéticas. Afinal, é também com a rima entre sino e menino que abre o ABC manuelino, com que também em verso e prosa Drummond homenageia, relendo a obra toda, os 80 anos do poeta. E diz Drummond: alaúsa minha gente, festivo repico o sino, em honra deste menino, e o menino é Bandeira, neste caso. Num extraordinário gesto duplo, como tentarei mostrar na articulação das duas partes desta comunicação, o poema de 63 sobrepõe com extrema precisão a relação ao mesmo tempo próxima e distinta destas duas poéticas com o tema da passagem, ou para usar uma caracterização usual na crítica bandeiriana, do ubissunt, de que o som é uma figura decisiva. Para já, porém, gostaria de ler com alguma atenção o gesto cartográfico deste poema e o modo como condensa tensões presentes na obra de Drummond. É interessante ver que o poema começa com uma geografia particularmente precisa e situada, Praia, Santa Teresa, Rua Paula Matos, que se define radicalmente no ponto central de um quiasmo. A subida à Santa Teresa, na companhia do poeta, é feita a partir da praia, onde o sino não se ouve, para ser invertida na última estrofe, já numa geografia incerta, em que um sino silenciado no alto da torre, após a última descida do sineiro, é ainda ouvido pelo menino no adro da igreja, portanto lá em baixo. Essa súbita diluição da referência geográfica acontece quando o sino soa numa batida nítida que rasga o azul ao meio. A imagem recorda de perto o último verso de Claro Enigma, em que quando a treva se esvai com o som do sino, o columbário já se permite azul risco de pombas, diz esse poema. Mas com efeito contrário, matinal e não crepuscular. A batida nítida conjuga o velho e o novo, tanto na oposição entre o presente e um passado indefinido, quanto nas figuras opostas do sineiro e do menino. Nesse gesto, a geografia desfaz, imitando no espaçamento gráfico a ação das badaladas sobre o tempo, perto, longe, o tempo, recordando outras descrições do sino de Itabira, como a do poema O Relógio de Boitempo, que descreve o som do relógio do Rosário como um som que é para ser ouvido no longe e longe do tempo da vida, e que noutro poema Drummond dirá que enorme no pulso este relógio vai comigo, o enorme relógio da matriz, que é um sino. Rasgado em dois, dizia, o poema abandona a sua cena narrativa, transportando-se para uma temporalidade alegórica. Como em tantos poemas filosóficos de Drummond, a começar por A Máquina do Mundo, que abre com a interferência sonora entre o som dos passos e um sino rouco, a ressonância do sino instaura a reflexão sobre o tempo e a morte. No ensaio que já referi, Wisnik sugere que o som do sino funciona como disparador, a expressão é de Wisnik, de um sentimento do mundo que proporciona os grandes saltos metafísicos da poesia de Drummond. No poema, o que se decide com a brusca deslocação de uma referencialidade imediata para uma ressonância especulativa é a interrogação de um dos temas mais tensionados na poética de Drummond, o da possibilidade de um rasto ou resto. Tudo no poema já anunciava o tema da passagem. O verbo restar, repetido duas vezes, instala no poema a sua progressiva dissipação, oscilante entre permanência e desaparecimento. Quando a palavra já não vale e os encantamentos se perderam, resta um sino, quando não este resta, no adro verde. Como no poema A Morte Absoluta de Bandeira, que está por trás deste, a sugestão de um rasto é sucessivamente convocada para ser rasurada, intensificando a negação através da enumeração de elementos de que o poema se vai ao mesmo tempo vestindo e despindo, até encontrar a imagem de um menino pensativo, escutando um sino que já não toca. O quiasmo completa-se aproximando o seio do mar do adro verde, onde resta ao menino quando os muros já não são intactos e os degraus estão ruídos, ou são ruído, a ausência de sino, como veremos mais à frente noutro poema de Drummond. Em novembro de 70, Drummond publica no Jornal do Brasil uma crónica intitulada A Matriz Desmoronada. Interferência inquietante entre a imaginação do poema de 63 e o impacto de um facto histórico narra a ruína da torre da matriz de Itabira, que provocou a queda do seu grande sino de ferro, nos termos do poema de 63, para nunca mais tocar. Agora voltou a tocar no Festival de Itabira a semana passada. É um texto impressionante, se lido na sequência do poema de que partiu. Drummond, na crónica, recupera a perspectiva da criança, protagonista da breve narrativa, que vê na solidez imensa da matriz a medida da sua pequena estatura. E cita esta passagem. E era imensa. Bastava ao menino encostar-se numa das paredes externas para medir sua estatura em relação com a estatura da igreja. Relação que não poderia ser alterada com o tempo, ainda que o menino chegasse a crescer 2 metros, como nas histórias que lia.
A maior sensação de altura que ele haveria de ter esperava lá no alto da torre da esquerda, em que se subia por uma escada difícil, numa subida heroica, por especial tolerância do sacristão. Contemplar junto ao sino enorme o adro lá embaixo, as pessoas pequeninas lá embaixo, glória. A esta sensação de altura, da igreja primeiro, mais do que as histórias, e da criança heroicamente junto ao sino depois, corresponde a sensação de eternidade da construção, verdadeiro tema da crónica. Vejamos o seu início. E é o primeiro parágrafo. As casas nascem, vivem, adoecem e morrem como as pessoas. Muitas duram menos que uma vida comum, outras têm o privilégio de durar séculos, mas acabam morrendo também. O menino abria exceção para a matriz do Rosário. Esta não acaba nunca, pensava ele, na espécie de pensamento não pensado que constitui o fundo de nossas certezas. Como poderia acabar? Não só tinha a aparência física de solidez, como, pela sua natureza, estava destinada a comandar a vida geral, geração após geração. Adiante o texto dirá: em essência, a matriz existira sempre e continuaria a existir num futuro infindável, pois assim devia ser. Regressamos assim ao tema inicial de reportagem matinal, em que o poeta relata os muros intactos de casas que sobrevivem aos homens. Mas tal como as casas de morte das casas de Ouro Preto, que, pareciam eternas, as igrejas também morrem. No parágrafo final da crónica, Golpe de Teatro, Drummond revela a notícia que a motivou. Eterna, pois desabou há dias, cansada e velha, porque não a cuidavam mais. O que restou de pé teve de ser derrubado por bombeiros. Acabou como acabam as casas e as coisas. O menino se enganara. A pequena narrativa que a crónica encena tem assim dois eixos. Por um lado, a constatação do destino biológico da Igreja na negação de um qualquer resto que sobreviva. Do outro, a relação entre a altura da Igreja, o seu sino enorme, e a dimensão pequenina da criança e das pessoas ao nível do solo, que aliás é descrito na crónica como forrado das tumbas dos ilustres de Itabira, como o cemitério. O desmoramento da matriz, facto histórico, com a destruição do grande sino Elias, figura o colapso dessa oposição, trazendo para o nível do chão a grandeza do sino e marcando desse modo a morte da infância e da ilusão de permanência. Publicada em 70, com este parágrafo final, a crónica não pode deixar de ser vista como revisão do poema de 63. Ao menino pensativo que resta, ouvindo um sino que já não toca desse poema, substitui-se agora um velho desenganado perante uma igreja destruída. É difícil não associar essa diferença ao modo como o poema de 63 vai declinando, como Drummond fez tantas outras vezes, lugares centrais da poética de Bandeira. Bastaria aqui pensar no poema Velha Chácara, de Lira dos 50 anos, em que Bandeira tem os famosos versos: não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Parece ser esta a referência que está aqui a ser feita por Drummond. Mas mais do que uma oposição, porém, a uma correção da crónica sobre o poema bandeiriano de Drummond, podemos ver nessa diferença uma encenação da tensão entre o resíduo, e cito o verso drummondiano, de tudo fica um pouco, o seu exemplo, e a nudez. E no poema do nudez, o Drummond descreve como a morte sem os mortos. Não é? E essa tensão entre resíduo e nudez atravessa toda a poesia do poeta mineiro, e que faz, num certo sentido, com que o poema já contenha em si este gesto de correção, fazendo outra coisa com os elementos comuns à poesia de Bandeira. A imagem final de reportagem matinal é já em Drummond uma imagem espectral, toda feita em negativo, e que a crónica de 1970 parece fazer precipitar. A figura do menino pensativo, aliás, regressa num poema de Boitempo, intitulado Memória Prévia, em que o tempo da infância já contém em si o tempo da sua dissipação, numa cena parcialmente semelhante. O poema é este. O menino pensativo, junto à água da penha, mira o futuro em que se refletirá na água da penha este instante imaturo. Seu olhar parado é pleno de coisas que passam antes de passar e ressuscitam no tempo duplo da exumação. A ideia de um som que repercute como a ausência está presente noutro dos grandes poemas sobre sinos da poesia de Drummond, o soneto Fraga e Sombra, em que o som do sino, que também baixa com a treva até, diz no final do poema, a mais pura vontade de anular a criatura, é descrito deste modo. Um sino toca e não saber quem tange é como se esse som nascesse do ar. Poucas figuras representam de forma tão precisa a importância do ar como elemento que contrasta com a materialidade de uma origem. Dizia na abertura deste texto que o sino oferece à poesia sobre a memória de Drummond um dispositivo com implicações distintas daquelas com que esta mais se identifica, o retrato, a fotografia. Também a presença dominante do edifício, da casa, parecem concorrer para o predomínio de uma dimensão espacial neste tratamento da memória. A obsessão com a ruína, com a demolição ou com a persistência da tralha, para usar uma palavra cara a Drummond. Num poema de Farewell, dos últimos, lemos, por exemplo: sou só eu a portar o peso dessa casa, que afinal não é mais que sepultura rasa.
O som do sino, como gatilho da memória, opera noutra esfera, duração, difusão, desprovida de indexicalidade ou suporte, marcadamente espectral, próxima de representações de uma inscrição imaterial, como as que encontramos naqueles versos de contemplação no banco, em que, cito, o peso nervoso ou retardado ou tímido não deixa marca na alameda, mas deixa essa estampa vaga no ar e uma angústia em mim. O som sem origem aparente que ressoa tem uma figuração inesperada num longo poema de A Rosa do Povo, intitulado Onde há pouco falávamos, e em que estas duas dimensões, a da casa-arquivo, o repositório da tralha da família, e a do som sem origem, se cruzam de uma forma muito pouco usual na poesia do Drummond. Aí, num ambiente quase de terror, a fonte do som é um velho piano que foi de alguma avó morta, hoje sem dedos, diz o poema, e que toca sozinho, assombrando a paz da casa. A fantasmagoria do seu som espectral, irmão do corvo, diz o poema, desvinculado dos dedos que o tocavam, faz dele um som sem localização possível, ao mesmo tempo acima e abaixo da casa, da família e dos sentimentos que prendem uma dimensão à outra. Como para as vozes acusmáticas que Michel Chion descreveu a partir do cinema, o seu poder de assombração vem da sua ubiquidade e ilocabilidade, que neste poema é tensionada com a grande figura drummondiana da casa de família. O som do piano perfura a estabilidade da casa, transformando-se num resto não descartável, num som assombrador que persiste e sobrevive, resto tanto mais monstruoso quanto fantasmagórico e impossível de enterrar. A dada altura pergunta-se no poema: cortaremos o piano em 1000 fragmentos de unha? Sepultaremos o piano no jardim? Como Aníbal o jogaremos ao mar? A resíduo incómodo do domínio de Unheimlich, a sua fantasmagoria assenta toda sobre a corrosão da origem. É talvez nesse sentido, como assombração acusmática, que o mais emblemático dos poemas de Drummond sobre o som do sino, transportado para um ambiente urbano, ganha uma configuração marcadamente espectral. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos, diz a abertura de Anoitecer. Vou ler só a primeira estrofe. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. Há somente buzinas, sirenes roucas, apitos, aflitos, pungentes, trágicos, o ivando escuro segredo. Desta hora tenho medo. Leio só a segunda, depois não leio as outras vezes. É a hora em que o pássaro volta, mas de há muito não há pássaros, só multidões compactas, escorrendo exaustas como espesso óleo que impregna o lajedo. Desta hora tenho medo. A hora atemorizadora do entardecer é identificada por quatro... É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono depois de tanto rodar, pede paz, morte, mergulho no poço mais ermiquedo. Desta hora tenho medo. Hora de delicadeza, agasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo? É antes a hora dos corvos, bicando em mim meu passado, meu futuro, meu degredo. Desta hora, sim, tenho medo. A hora atemorizadora do entardecer é identificada por 4 vezes e sempre a partir de negações. Além da hora do sino, é a hora do pássaro, mas há muito não há pássaros, do descanso, mas o descanso vem tarde, e de 4 propriedades negadas em bloco: delicadeza, agasalho, sombra, silêncio. A estrutura da negação, porém, está já dada com a referência inicial ao sino, que faz das outras imagens desdobramento lógico dessa primeira aporia. Mais do que o estabelecimento de um contraste entre o ambiente urbano e Itabira, ou entre o ruído da cidade e a ausência de sino, porém, a estrutura retórica do dístico inicial pode ser aproximada daquela em que se fundam dos poemas mais conhecidos de Drummond, José. Recordo os versos famosíssimos. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. A construção de um primeiro enunciado assente sob termos que são negados no verso ou na frase seguinte está presente em alguns dos textos-chave de Drummond. A mesma corrosão retórica dos enunciados está na fórmula de abertura de Anoitecer, em que o tempo da cidade e o seu som é determinado por um sino que, ficamos a saber, não existe. A descrição parece então estar próxima de uma figuração invertida da cidade que encontramos numa crónica admirável sobre a presença dos amigos mortos que Drummond publica em Passeios na Ilha e que se chama Segredos, que é um texto maravilhoso, não sei se vocês o conhecem. Eu faço uma citação que permite ler melhor o poema Anoitecer. Falando do segredo, que é o fantasma abstrato do amigo morto, o texto diz: já então, o homem da província na cidade não cuidará de fazer os outros participarem do seu segredo. Admitirá que segredos iguais se cultivam na grande cidade e mesmo que uma cidade, explosão feita de prédios, veículos, objetos e outros símbolos imediatos, não é mais que a conjugação de inúmeros segredos dessa ordem, idênticos e incomunicáveis entre si. A hora assustadora do poema de Drummond parece também ligada a esta intimação da morte que o som do sino, materializando-se como forma vazia, como aqui esculpida pela sua ausência ou pelo seu reverso, faz ecoar por estes poemas.
A hora em que o sino toca é precisamente a hora em que o sino toca quando já não toca. Inscrição fantasmagórica de uma ausência cavada retoricamente ao longo desta poesia, que o ruído da cidade preenche impropriamente. Se os mortos se carregam do lado esquerdo do peito e se o enorme relógio da matriz pode ser levado ao pulso, também o tempo pode ser a inscrição espectral da ausência de um sino e um menino pensativo, a sua fantasmagórica materialização. Na poética da catacrese de Drummond, a referência esvaziada é sempre a que mais ressoa. Parte 2. É conhecida a história que Manuel Bandeira associou a origem do poema Boi Morto, de Opus 10. Num serão em casa de amigos em que ouviram a gravação em disco dos poemas bandeirianos, a vitrola terá repetido longamente, por um defeito de reprodução, a frase Boi Morto, da leitura de Evocação do Recife, que será então fixado como um refrão no espírito do poeta. É uma narrativa sugestiva e reveladora da poética de Bandeira, tão fundada sobre a constituição de células líricas e sobre a sua repetição recontextualizadora, que faz da fórmula Boi Morto uma espécie de assombração que não se deixa diluir ao longo do poema, transformando-a numa espécie de litania. Como esta, encontramos várias assombrações sonoras ao longo da obra bandeiriana e sempre ligadas à presença do passado. No poema Contrição, de Estrela da Manhã, por exemplo, lemos estas duas estrofes, e é o poema completo. Confiei às feras as minhas lágrimas, rolei de borco pelas calçadas, cobri meu rosto de bufetadas, meu Deus, valei-me. Vozes da infância contai a história da vida boa que nunca veio, e eu caio ouvindo-a no calmo seio da eternidade. O verso Meu Deus, valei-me, que fecha a primeira quadra, não revela a sua origem e parece vinculado à primeira pessoa que domina a estrofe. Muitos anos mais tarde, a Bandeira inclui a mesma frase, porém, no poema Os Nomes, famosíssimo, de Opus 10, nos versos Santinha nunca foi para mim o diminutivo de santa, nem santa foi para mim a mulher sem pecado. Santinha eram 2 olhos míopes, 4 incisivos claros à flor da boca, era a intuição rápida, o medo de tudo, um certo modo de dizer, meu Deus, valei-me. E numa crónica de flauta de papel, intitulada Minha Mãe, Bandeira esclarece. Francelina Ribeiro de Sousa Bandeira era o nome de minha mãe, mas toda a gente a conhecia e tratava por Dona Santinha. O verso Meu Deus, valei-me redefine-se assim como fórmula repetida e como visitação sonora, que interrompe o poema e o rasga também ao meio. As vozes da infância que invadem o pequeno poema no verso seguinte, deslocando o foco do poema para o tempo da vida que podia ter sido e que não foi, já estavam então no poema, nessa fórmula reiterada, que nada mais é do que a repetição de uma frase ouvida na infância à mãe e que o poeta repete na posição solitária do solilóquio fantasmagórico com a voz da mãe, em que o sujeito é o único enunciador e ouvinte, da mãe morta, claro. A fixação de Boi Morto na obra de Bandeira obedece à mesma lógica desta frase fixa e ressonante, que aparece também noutras crónicas e poemas, até sofrer reiteração obsessiva e não interpretável no poema de Opus 10. Mas a narrativa da identificação da frase com o defeito de reprodução do poema de 30 incorpora de forma interessante a poesia gravada em disco ao universo de Bandeira. E recordo que Bandeira e Drummond inauguraram, um no lado A e o outro no lado B, uma das séries mais famosas de leituras de poemas pelos próprios autores, a da editora Festa. Numa crónica de falta de papel, Bandeira comentava deste modo a poesia em disco. A voz do poeta, diz Bandeira, seu jogo de inflexões, seu acento de emoção nesta ou naquela palavra, podem esclarecer muita coisa que no poema nos parece obscuro, hermético. De minha parte, posso dizer que só compreendi a maior profundidade dos poemas de Eliot e Dylan Thomas depois de os ouvir recitados por eles próprios. Outra passagem da leitura de Bandeira de Evocação do Recife, deste ponto de vista, ganha um interesse particular. Refiro-me à sequência da cantiga de roda, que cito. À distância, as vozes macias das meninas politonavam. Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão, dessas rosas muita rosa terá morrido em botão, de repente, nos longes da noite, um sino. Esta passagem do poema é um exemplo rico da exploração da repetição em Bandeira, aqui conjugada com outro recurso determinante, o documentário parentético com brusca interrupção e alteração de plano no seio do poema. Aqui o parênteses prende a reflexão sobre a morte entre a cantiga de roda e o toque do sino, que instauram uma segunda interrupção e viragem dentro da evocação do Recife. A leitura gravada de Bandeira, porém, e eu tenho pena de não a ter para vocês ouvirem aqui, acrescenta uma camada a esta cantilena negativa, porque Bandeira canta, como as meninas, a cantiga de roda, ele entoa, craveiro, dá-me, etc. Não vou entoar aqui, entoando a sua melodia, regressando depois à leitura neutra, ou à fala, para o segundo listístico. Com este gesto faz da frase sem música, que repete a anterior no metro e na rima, uma espécie de eco neutro ou mudo da frase cantada e entoada. O efeito é perturbador, pois vida e morte são assim feitas rimar na brusca transição entre um som cantado do passado e uma reflexão
do presente, entre uma voz que recria a música e outra que sugere a escrita e interpreta negativamente os versos cantados. Se o sino que interrompe bruscamente este jogo especular, rasgando o poema com o mesmo efeito que Drummond recupera naquela reportagem matinal inicial, anuncia aqui o fogo, parece também dobrar pelo contraste entre estes dois dísticos. Um dístico que faz do passado um presente sonoro, o outro que o neutraliza enquanto passado perdido, transformado em texto mudo. Este efeito sugere a importância de uma reflexão sobre as modalidades do som na poesia memorialística de Bandeira e sobre o modo como muitos poemas fazem da incorporação textualizada de pregões ou cantigas, tal como o verso Dorinha, meu amor, do poema Na Boca, que perfeitamente integrado na lógica desse poema, é na verdade uma marchinha de carnaval de 1929. Podemos perguntar, é claro, como é que o Bandeira leria esse poema se também dele tivéssemos uma leitura gravada. Mas a evocação do Recife, protagonista destes dois sobressaltos associados à poesia em disco, é um caso particular, pelo modo como a sua tessitura, tal como a de Profundamente, assenta por inteiro na percepção sonora do passado. Se o contrastarmos com a infância, por exemplo, poemas muitas vezes aproximados deste, vemos como o poema mais tardio é inteiramente construído sobre flashes e imagens soltas, enquanto a evocação do Recife, já desde o título, se apresenta como fantasmagoria sonora. As vozes da infância, que eu identificava em contrição, espécie de assombração vinda do passado que coloca o sujeito na posição solitária de enunciador e ouvinte, são aqui o fio condutor da rememoração. Foi muitas vezes assinalada a relação entre o poema Os Sinos, que não vou comentar aqui, porque não teria tempo, e o universo de António Nobre. No poema A António Nobre, da Cinza das Horas, os sinos aparecem vinculados à rima sino-menino. E cito do início desse poema: Tu que penaste tanto e em cujo canto há ingenuidade santa do menino, que amaste os chopos, o dobrar do sino, e cujo pranto faz correr o pranto. Portanto, é a homenagem de Bandeira a António Nobre. É também a rima que Drummond recupera, como eu dizia, no seu ABC Manuelino, e sobre a qual constrói, como vimos, o final de reportagem matinal. E será também a rima definidora do grande poema de Bandeira sobre a figura do sino, Natal sem Sinos, escrito no Rio de Janeiro em 52 e publicado em Opus 10, com que me vou aproximar da conclusão. E o poema é este. No pátio a noite é sem silêncio, e que é a noite sem o silêncio? A noite é sem silêncio, no entanto, onde os sinos do meu Natal sem sinos? Há meninos sinos de quando eu menino. Sinos da Boa Vista e de Santo António, sinos do Poço, do Monteiro e da Igrejinha da Boa Viagem, outros sinos, quantos sinos. No noturno pátio sem silêncio aos sinos de quando eu menino, bimbalhai meninos pelos sinos que não ouço, os sinos de Santa Luzia. Tal como no poema de Drummond, é a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. Mas enquanto em anoitecer essa posição vazia criada pela hora que o sino marcaria é ocupada pelo ruído estridente da cidade, aqui não há substituição. E esse ruído é que funciona como negativo, sem silêncio. Noite sem silêncio, então, equivale a Natal sem sinos, duas antonomásias sugeridas, mas invertidas, que acabam por fazer, de algum modo, coincidir sino e silêncio, enquanto propriedades definidoras, mas negadas, que se podem qualificar reciprocamente. Não entra, então, neste poema nenhum som que não seja o do sino, que, na verdade, é silêncio. A rima sino-menino, porém, nunca aparece como tal. No dístico Há meninos sinos de quando eu menino, fica claro que uma das disjunções com que o poema trabalha é entre os meninos sinos e o eu menino, isolado no singular e próximo de outras estranhas torções da representação do eu, como aquele mim daqueles tempos que aparece no poema Peregrinação e que isola sempre a figura que recorda ao passado, mesmo que esse passado seja povoado. E estou a pensar, é claro, também no menino que adormece na noite de São João em Profundamente, e que está sozinho. Meninos aqui funciona então como antropofonização dos sinos e ao mesmo tempo modificador do som. Meninos, sinos, bimbalhai, meninos, gerando uma rede de repetições incessante, em que os finais de verso se repetem aos pares, mais uma vez sugerindo para a leitura deste poema a importância do eco. No entanto, esses sinos meninos são chamados a bimbalhar pelos sinos de Santa Luzia, que aqui, ao contrário de muitas leituras que são feitas deste poema, me parecem ser não mais um topónimo do Recife e dos sinos da infância, e sim os da Igreja de Santa Luzia, próxima da casa do poeta no Rio de Janeiro, no edifício São Miguel, onde o poema foi escrito, e cenário então de um duplo Natal sem sinos. Estranhamente então, e de forma retorcida, o poema parece ser também sobre o estabelecimento de um eco silencioso, um silêncio que faz eco, para ir buscar um verso de Drummond, entre os sinos da infância, onde os sinos, e os sinos que não ouço do presente. Um eco em negativo, como se os sinos da infância, rompendo o seu silêncio, silenciosamente, pudessem dobrar pelos sinos do presente, porque estes não tocam, e substituir-se a eles numa espécie de requiem silencioso, que faz dos sinos próximos os sinos distantes
e dos primeiros sinos, o último sino. Um jogo semelhante, mas com diferenças significativas, está presente noutro poema de Opus 10, e é a minha conclusão, Elegia de Verão. E este não o cito inteiramente, mas interessa-me sobretudo o início. O sol é grande, ou coisas todas vãs, todas mudáveis, como esse mudáveis, que hoje é mudáveis e já não rima com aves. O sol é grande, zinem as cigarras em laranjeiras, zinem as cigarras, zino, 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 como se fossem as mesmas que eu ouvi menino. O sol é grande, mas ó cigarras que zinis, não sois as mesmas que eu ouvi menino, sois outras, não me interessais, deem-me as cigarras que eu ouvi menino. Aqui o tema da passagem é ativado a partir dos sons das cigarras no calor do Rio de Janeiro. Ao contrário de Natal sem sinos, porém, o poema parte da presença audível das cigarras, que ali é um elemento presente. As cigarras que zinem e que se ouvem através da onomatopeia, apesar de evocarem o sino, zino, 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 apenas zinem como se fossem as mesmas. Mas se o poema partilha com Natal sem sinos vários elementos, destaca-se radicalmente da tortuosa construção negativa da cena do outro poema. No entanto, no jogo com o poema de Sá de Miranda, faz um movimento decisivo para o problema que aqui me ocupa, que recorda as considerações iniciais que fazíamos sobre a cantiga de roda de evocação do Recife. Aí, como vimos, um parênteses invertia a cantilena numa inscrição de morte, através da repetição da mesma estrutura, comentando a morte das rosas que floriam no dístico musical. Aqui, o comentário parentético, esse como esses mudáveis, que hoje é mudáveis e já não rima com aves, parece... Desculpa, perdoa. Ok, aqui o comentário parentético parece solar, exemplificando o sentido do dístico inicial, deslocando a exclamação de Sá de Miranda do plano existencial para o plano da língua, para a vida e morte das palavras, que também mudam, fazendo do adjetivo mudáveis a materialização dessa mudança. Mas apesar de afirmar que mudáveis hoje já não rima com aves, o poema afirma a possibilidade dessa rima no momento exato em que está a negar, rimando aves com mudáveis, que é o que acontece na estrofe. Ora, o que isto sugere é que a língua com que o poema trabalha, ou a rima com que o poema trabalha, não é uma língua de hoje, é uma língua morta, que o poema ativa no seu jogo sonoro e que vincula pela rima tempo passado e tempo presente, mesmo que o poema depois os venha de contrapor. Já em Natal sem sinos, tudo é o avesso de tudo. Não há presente nem som audível que o poema acolha sem o fazer filtrar pelo seu oposto. A poética da língua morta revela-se, enfim, quando o poeta declara no final, e em comentário parentético também, que os sinos que não ouve são os sinos de Santa Luzia. Através da onomástica ressoante e da exploração sonora das repetições, o que reverbera é o som ausente dos sinos da infância, evocados e convocados para suscitar um eco com os sinos do presente, também calados. É esse, em rigor, o esquema de Profundamente, o mais famoso poema de Bandeira, em que as vozes daquele tempo e as vozes de ontem, que o sujeito igualmente não ouve, se reconfiguram mutuamente, vinculando passado e presente sob o signo da morte. Na prática da repetição de Bandeira, então, o presente ressoa apenas na medida em que rima com o passado em que o poema, de forma muda, se escreve como som. O poema de Bandeira, na sua rima impossível entre a escrita de uma memória auditiva da infância e a sua leitura, ensina-nos, pensativos, a escutar um sino que não ouvimos.